Facebook do Moisés. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma live aqui. Eu, Moisés, o meu irmão Marcos. A paz do Senhor. E hoje vamos tratar um tema sobre a morte, né? Geralmente, assim, questão de perda de entes queridos, como que nós devemos enfrentar situações, né? Principalmente porque atualmente muitas famílias têm perdido, né, seus entes queridos e assim, o conforto que nós conseguimos encontrar na Bíblia a respeito desses temas, né? Muitos de nós já perdemos entes queridos por diversas circunstâncias, né? E o fato é que a gente tem que buscar forças porque a gente tem que continuar nessa empreitada até que venha chegar a nossa própria hora, né? E é importante nós estarmos de pé, não só por nós, mas também por aquelas outras pessoas que estão ao nosso redor e que dependem muitas vezes de uma palavra de conforto sua. Então é necessário que a gente esteja preparados para poder lidar com essas situações tão difíceis na vida de muitas pessoas da melhor maneira possível, né? E a gente vai buscar na palavra de Deus algumas coisas que nos auxiliem e nos orientem para lidarmos melhor com essa situação tão difícil, né? Então espero que essa live de hoje possa ajudar algumas vidas, né, que estão passando por situações ou que de repente virão a passar por algum tipo de situação de perda de entes queridos. Amém? Mas algum comentário, Marcos, inicial? Não, de introdução? Então eu selecionei aqui um texto, dentre os vários textos que nós vamos ler aqui, o de introdução que nós escolhemos está em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, tá? O versículo é a partir do número 13, que diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então a gente que tem a esperança no Cristo que morreu e ressuscitou, também temos que ter essas palavras guardadas no nosso coração e sabemos o que dizer àquelas pessoas que estão entristecidas, que estão abatidas, e temos sempre uma palavra de conforto, né? Para poder consolar um pouquinho o coração dessas pessoas através das nossas palavras, porque a sua palavra ela vai atingir o coração da pessoa, mas quem vai fazer a obra de consolar essas pessoas mesmo é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mas como que vai fazer, Marco? Vai ler na onde? Eu vou ler o livro de João aqui, né? João capítulo 14, que Jesus fala: Não turbe o vosso coração, né? Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tipo assim, ele sempre tá consolando a gente, né? Em algum sentido, né? E quando ele fala assim, ó, se me amares, guarda os meus mandamentos, no versículo 15. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aí a gente vê, né, que tipo assim, ele ia embora, mas ia deixar um consolador para nós, né, para que nós viéssemos nos consolar. Porque quando ele falou assim que ele ia partir, né, deu uma tristeza no coração, né? Deu uma tristeza no coração. Aí nessa passagem ele estava consolando os apóstolos, né, de que eles não iam ficar órfãos, né? Não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro consolador. Porque acho que é uma dor assim que só quem passa é que sente, né? A dor de perder um ente querido. E tipo assim, às vezes a pessoa perdeu seu ente querido, né?
tá assim numa situação tão sensível da vida, né? Que às vezes as pessoas, né, não falta palavra para poder consolar aquela pessoa, né? Não existe. Não verdade, falta não palavra. existe. E aí, a melhor forma de você se expressar para uma pessoa que perdeu seu ente querido, né? É dar um abraço, né? Porque o abraço mostra, né, o carinho, o cuidado, o contato, né? E mostra que você está perto, né? Fala assim, eu tô contigo, né? Eu acho que é uma das melhores palavras para poder dar um consolo para Vale mais que 1000 palavras, né? Uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Às vezes você não precisa ficar falando horas e horas, né? Para a pessoa que perdeu o seu ente querido, mas tomar uma ação, né? Um abraço, né? Uma ação é muito mais do que uma palavra, né? É verdade. A gente vê, por exemplo, vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram sua vida desolada por causa de perda. A gente pode citar ali as situações que passaram, por exemplo, o Jó. Imagina a situação de Jó, né? Ele perdeu todos os bens materiais, perdeu todos os filhos. Ele ficou numa situação assim que, se a gente for buscar algo na palavra de Deus, alguém que perdeu tanto, que teve tantas perdas como o Jó, a gente não consegue imaginar. Decifrar. Imaginar. Você não consegue, não existe um paralelo para você comparar o sofrimento de Jó. Às vezes você pode até achar uma pessoa, você vai ver, por exemplo, a viúva de Naim, você vai ver até a própria história, a situação de Lázaro, lá no João capítulo 11, né, com Marta e Maria, mas assim, você vê que é uma situação assim, a de Jó é uma situação bem peculiar, né? Porque ele perdeu todos os filhos, ele perdeu tudo que tinha. Então são diversas perdas assim subsequentes assim que chegou a ficar, né, uma situação terrível. E aí quando você vai ver, os amigos de Jó vêm falar com ele, né? As pessoas vêm tentar consolar Jó. E muitas vezes a gente vê pessoas tentando vir consolar a gente quando a gente tem algum tipo de perda nesse sentido, e as pessoas às vezes não conseguem encontrar palavras para poder, né? Você fica ouvindo e dizendo amém. Nós que já perdemos pessoas próximas, a gente já pode, se você está ouvindo isso, perdeu uma pessoa próxima, você vai ver, não tem nada que uma pessoa fale para você que vá realmente te ajudar, né? Porque a pessoa fala aquilo ali, você fala amém, não sei o que, Deus está no controle, mas é um vazio, é uma coisa que arrancam de você e não existe nada que possa acalentar aquele sofrimento, né? Somente o Espírito Santo de Deus mesmo. E assim, por mais que você seja consolado por ele, mesmo assim continua doendo. Fica aquele vazio, né? É uma coisa que quanto mais próximo, mais a desolação vai ser grande. Olha que interessante, né? Aqui no livro de Bereshit, no capítulo Gênesis, Bereshit como é lido no hebraico, né? Eu estou acostumado a falar em Bereshit, acaba falando, mas em Gênesis, né, no capítulo, que é a mesma coisa, tá? No capítulo 24, no versículo 67, que é o último versículo, né? Isaac trouxe-a para a tenda. Aqui quando Isaac foi apresentado para Rebeca, né? Sim. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, já estava morta, né? Sara, sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado da morte da sua mãe. Tá vendo aí? Assim, uma ação, né, cabe muito mais do que 1000 palavras, né? Aqui ele foi consolado pela ação que gerou dessa. Porque quando Ameleque foi buscar. Ameleque não. Eliezer foi buscar a Rebeca, né? Foi buscar a Rebeca, aí ele nesse período a mãe dele havia morrido. Aí ele já foi consolado por ter sua esposa já, beleza? É complicado, né? Agora, por exemplo, a gente pegando um paralelo, né? A gente vê na história de João, capítulo número 11, que quando você vê como esse negócio de perda é uma coisa tão terrível, a Bíblia fala que Jesus chorou, né? Porque ele tipo assim, ele ficou tão comovido com a morte de Lázaro, que ele ficou tão comovido, estava todo mundo chorando. Jesus se comoveu, porque ele era 100% homem
e 100% divino, né? 100% homem e 100% divino. Você E aí vê ele pegou, ele se emocionou também, chorou, sentiu porque na todo alma. mundo sentiu. Foi uma dor ali terrível ali. E ele, ó, ele crendo, observe que a sequência da palavra nos ensina que Jesus orou ao Pai, mas Deus já tinha atendido ele orou para que as pessoas vissem, né, o que Deus estava para fazer, para que as pessoas entendessem, por isso que ele fala assim, para que eles creiam. Mas você vê ali que mesmo ele sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ainda assim ele disse que ele chorou, ele sentiu. Né? Então assim, é importante a gente saber que é uma coisa que a gente tem que passar, a gente tem que sofrer realmente. Se você é uma pessoa, você vai sofrer, não tem como você fugir disso, né? E expressar o seu lamento, sua dor, o seu pranto, a sua, né? Para que a sua perda fique evidente, né? E porque se você não tiver empatia, não se colocar, não sofrer, né, com os que sofrem e não amar com os que amam, você não tá, o Espírito de Deus não está em você, né? A gente vê pessoas assim que são frias, né, e não consegue sentir empatia pela dor do outro. Às vezes a gente tem uma situação onde a gente até vai acompanhar um enterro, você vê pessoas que vêm acompanhar um enterro de outras pessoas e as pessoas ficam assim, como se não tivesse acontecendo nada. E eu estranho muito isso, né? Por mais intimidade por mais que seja a mínima intimidade que você tenha com a pessoa, você está numa situação onde as pessoas estão sofrendo e não tem empatia, é uma coisa estranha. É melhor que as pessoas nem vão, né? Para falar que foi e não expressar sentimento, não se comover, não se sensibilizar com a dor do outro. É muito estranho. Já passei por situações assim, em que eu vi esse tipo de situação. Eu falei, nossa gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Que as pessoas vão fazer médio, às vezes vai lá para cuspir em cima do túmulo do outro, né? jogar pedra na hora de jogar um pouquinho de terra, você joga o torrão que estava me devendo. Né? Que vai pagar agora. Não, parece que é assim, né? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, só o sangue do cordeiro. Mas é muito triste. Em algumas situações, por exemplo, a gente foi, a Alessandra e eu, em perdas que a gente teve da igreja, né? Alguns irmãos nossos, que o Senhor já recolheu. E assim, é bem difícil, né? Você vê o sofrimento das pessoas e ver o quanto as pessoas são queridas, né? A gente tem vários testemunhos de pessoas assim que você vê que as pessoas eram muito importantes, muito queridas mesmo, e pessoas que fazem falta no nosso cotidiano, né? E por mais que você não vivia o dia a dia com as pessoas, você sentia nas pessoas que elas eram pessoas importantes e que eram pessoas amadas. E quanto mais amada a pessoa, mais difícil é você acompanhar a despedida dessas pessoas, porque é desesperador. Você foi no velório da tia Ruxinha? Estava lá, você viu que coisa terrível? E a gente tem um outro amigo nosso que faleceu também, o do Tom. Você foi no do Tom? Não fui. Não foi no do Tom? Marcos, eu fiquei impressionado com o tanto de gente. Eu nunca fui num enterro que tinha tanta gente, quase que não coube no cemitério. De tão querido que o Tom era. Muita gente. Ele era um funcionário da prefeitura e conhecia muita gente. E foi uma coisa assim, tremenda. Igual o velório do pastor Messias, né? Quanta gente. Pessoa muito querida também. Então a gente vê que quando as pessoas que fazem falta, que o Senhor recolhe assim, porque eu acho que o Senhor fala assim, vou levar essa pessoa agora, porque essa pessoa é bem querida e daqui, né, permaneça comigo, né? Permaneça comigo, né? Antes que se estrague, porque a única explicação que a gente tem é que o Senhor gosta dessas pessoas e as recolhe para si. A Bíblia nos fala, né, no livro de Ezequiel 18, se não me engano, se me fala a memória, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas é tipo assim, a morte é uma coisa que nós temos que levar como uma coisa natural, né? Do ser humano, porque quando Adão caiu, né, ele trouxe consigo a morte. Verdade. Trouxe consigo a morte. A morte entrou no mundo através da queda do homem. Que a gente já passou por isso, né? Isso, já passamos por isso, né? A queda do homem. Aí o homem caindo, né, veio a morte.
E a morte entrou no mundo de maneira que agora todos nós vamos passar por isso. Todos nós, né? Se não passarmos, vamos ser arrebatados. Mas que chega para todo mundo, isso não tem como escapar, né? Agora, o tema morte, né? O tema morte é um tema assim muito muito delicado de falar na igreja, né? Porque, tipo assim, você vê a pessoa viva, agora o depois da vida que é o mistério, né? O mistério que as pessoas tem pessoas que tentam desvendar de almas que vagam por aí, né? De ressurreição, arrebatamento, reencarnação. Tem várias opções, Tipo né? assim, você abre um leque e vai falando, as pessoas vão falando. O tema morte é um tema tão delicado que falta assunto. Não falta assunto, não, sobra assunto para as pessoas inventarem a respeito do pós-morte. E né? cada um se adequa ao que acha, né? O que deseja. Porque essa pessoa, por exemplo, a Bíblia é muito clara. Ela diz que nós estamos condenados a viver uma única vez, depois partir ao juízo. Hebreus. As pessoas, muitas pessoas não querem aceitar isso, não querem tomar isso daí como regra, né? Que é uma palavra, coisa muito, muito simples que a palavra fala e que ele esclarece e fala é isso. E as pessoas não satisfeitas com essa situação ficam buscando alternativas, né? Então isso você vai ver as alternativas em vários tipos de religião, em vários tipos de situação, em que as pessoas têm alternativas para isso, né? Mas a Bíblia ela é muito clara a respeito disso. Então, se você é um cristão, é alguém que crê na palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos orienta é de que existe uma única vida. Dê valor a ela, faça o seu melhor, porque você não terá outra chance. Não tem outra chance. Não tem outra chance, né? É essa chance aqui. Então, eu acho assim, como é um tema muito assim, muito delicado de se falar, né? Aí as pessoas ficam inventando mais coisas, porque já a gente sabe o começo e já sabe o fim. Não, mas aí o pessoal quer procurar o meio, o intermediário, né? Então, Inventando lindo. Inventando esquema. Tipo inventa assim, lindo, inventa purgatório. Não tem mais o que falar. Então não vão inventar, porque senão eu tenho que vender livro, eu tenho que dar audiência, eu tenho que ganhar like, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a pessoa começa a inventar as coisas, né? Reencarnação já é um tema assim muito complexo, né? Complexo, porém inventaram depois, né? Porque até então ninguém falava de reencarnação. No caso, assim, eu digo assim, na Bíblia também não fala de reencarnação, né? A Bíblia não fala, mas as pessoas inventam coisas, né? A respeito da reencarnação, e aí acaba trazendo confusão pro meio do povo, né? A gente vê até essas coisas assim, pessoas faz regressão, né, para vidas passadas e tudo mais. Ninguém é um pobrinho. Todo mundo sempre foi Napoleão, Joana d'Arc. De fato. Sempre foi algo importante. Sempre foi algo importante. Ninguém nunca quer ser aí, tipo assim, o tema reencarnação, a morte, a vida após a morte, que a alma vai, fica no lugar, e se você foi bom ou ruim, e depois se você foi ruim, você volta para adquirir outra perfeição. Tipo assim, a pessoa que acredita em reencarnação, a pessoa está anulando a morte de Cristo. Porque Cristo morreu para isso, para salvação, para redenção da alma, porque se você da vida humana. Nós estamos falando, você que é cristão, é com vocês que nós estamos falando, né? Você que é espírita, que tem outras religiões, para você as palavras não servem, mas você que confessa a Cristo e que Cristo morreu na cruz por você, cada vez que você fala, acredita que você vai reencarnar e que você vai evoluir até chegar no status de ser digno de ir para o céu, e acredita que a cada vez que você morre você vai se reencarnar para poder tentar ser uma pessoa melhor e ter uma vida melhor, você que acredita nisso, você está anulando o sacrifício que Cristo fez na cruz. Porque Cristo morreu para que nós, pecadores, pudéssemos ter uma chance. E não houvesse mais necessidade de que você pensasse numa possibilidade de você voltar. Então, assim, a própria crucificação de Cristo já
foi o prego que bateu ali e cravou na cruz ali a sua morte, o seu pecado. Então não tem mais necessidade de você reencarnar para ficar. Perfeito. E Deus já fez isso, já pensando. Porque que a Bíblia fala? Todos pecaram até Cristo. Né? Primeiro a gente pecou sem lei, aí veio a lei. Aí depois nós pecamos todos debaixo da lei. Mas agora nós estamos vivendo na graça. Né? Então, se a gente for examinar ali como é que foi o projeto que Deus fez, Deus deixou a humanidade à vontade, fazendo o que queria. Todo mundo não tinha lei, então não tinha pecado, né? Para poder colocar. As pessoas tinham só o que era por tradição. Aí Deus fez o quê? Colocou uma lei. Falou assim, ó, essa é a lei. Aí todos que transgrediram a lei estavam debaixo do pecado. Então as pessoas continuaram pecando, mas agora debaixo da lei. Aí depois que Jesus veio, ele trouxe a graça, né, pela remissão dos pecados na cruz. Aí a partir dali, os pecados eram perdoados através do quê? De aceitar Jesus. Uhum. Então assim, foram 3 etapas na humanidade que Deus já fez assim, para que as pessoas pudessem ter noção de que nós pecamos sem lei, agora nós pecamos embaixo da lei, e para que o nosso pecado pudesse ser perdoado, nós tínhamos que entrar na questão do sacrifício, para aí sim, as pessoas quando tivessem consciência de que para pagar o pecado era necessário sacrifício de sangue, Deus vem e traz o cordeiro perfeito, imaculado, com um sacrifício perfeito, para que a gente já, depois de termos acostumados à questão do sacrifício através do perdão dos pecados através do sacrifício, nós pudéssemos aceitar normalmente e perfeitamente, totalmente o sacrifício de Cristo. Então foi um processo que Deus instaurou na humanidade para que a gente pudesse reconhecer o sacrifício de Cristo. Agora quando você fala assim, ó, vou reencarnar, você está pegando tudo isso que Deus fez durante esses milhares de anos, todo esse processo que Deus fez, está falando assim, não, isso aqui não vale de nada. Simplesmente o que você está fazendo é isso. Isso não vale de nada. Então é muito importante a gente saber que a palavra de Deus nos dá algumas garantias de que nós seremos ressuscitados por Ele, desde que nós cumpramos alguns requisitos e sejamos dignos de sermos ressuscitados. Amém? Aqui no livro de João, né, capítulo 3, né, 16, que foi bem conhecido por todos, né, para que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tipo assim, Ele amou o mundo e deu o seu Filho. Aí por aí a gente vê que o amor que Deus tem pelo mundo e fez do plano da salvação. Nesse plano da salvação entra o mundo inteiro. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí não importa se você acredita ou se você não acredita. Jesus morreu por você. Por você então. Aí tipo assim, está contemplado. Então aí aqui já é um selo, né? Já é um selo para você realmente não crer, é um pacto de Deus com a humanidade, né? Como um subterfúgio para poder inventar uma nova religião, uma nova doutrina, um novo ensinamento. Essa aí, Paulo disse que isso aí são doutrinas de demônios, que é para mais afastar a gente do que outra coisa. Você tem que ficar atento com isso. Livro de Romanos, capítulo número 8, versículo de número 31, diz assim, ó: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, e nem os presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Então, essa assim, nada pode nos separar do amor de Deus. E no capítulo 14 tem um complemento que diz assim, ó, a partir do versículo de número 7. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivemos ou morremos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu, pois, que julgas o seu irmão, ou que também porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Amém. Então assim, o importante é que nós estamos vivos, vivamos para Deus. Quando morremos, morreremos para Deus. E assim, por isso que a gente tem que buscar fazer o máximo para que toda a nossa família esteja abraçada por Deus. Para que toda a nossa família conheça a palavra de Deus. Para que nós possamos ter esperança de que quando nós partimos desse mundo, nós possamos estar com Ele. E com Ele nós permaneçamos. Amém, irmãos? Mais algum complemento, Marcos? Não. Assim, perdoa. Alguns detalhes? Algum detalhe? Essa letrinha aqui. Dá para ver? Deixei bem forte. Essa azul? É. O que está escrito aí? É mut. Tá vendo aqui mut? Mutz. É mut. Aqui eu fiz de uma forma hebraica, né? E de uma forma escrita em português para poder, como se pronuncia. Beleza? Mut. É morte. Né? A gente vê aqui. Isso é em hebraico. Em hebraico. A gente vê aqui a letra trilê de cá para cá. Da esquerda para a direita. E os símbolozinhos aí, tem significado? Tem significado. Qual que é? Nós sabemos, a gente já falou aqui, o M é água, né? Beleza? Da vida. Beleza. O Vav é um prego. Um prego. Beleza? E o Tav, esse Tav aqui é um Tav. É a última letra do alfabeto hebraico. Fim. É o Tav. A Tav significa sinal. Sinal. Beleza? Então a gente vai traduzir o M. O M pode ser água, pode ser caos e pode ser corpo. Como também pode ser merecimento. Aí você vai ligando os pontos. Sim. Beleza? Água, caos. Caos aí, Caos se se liga, né? a O corpo também se liga, o corpo. caos e corpo liga. corpos que... Merecimento também se liga, o merecimento. O prego, qualquer outro. O prego, que é o Vav, né? O Vav. Vav é a segunda letra do Mut, né? Pensamento. A gente já liga um com o outro, beleza? E adicionar. Também significa um ou outro. E o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, significa marca, sinal, pacto e permanência. Então, tipo assim, nós vemos que no nosso corpo tem cravado, prego, um sinal. Que sinal? Sinal da morte. Todo homem morrerá. Entendi. Todos nós estamos marcados com a morte. Todos nós vamos morrer. Né? Não tem como fugir. Não tem como fugir da morte. Então, esse sinal que nós recebemos, né, quando Adão pecou. Não liga um ponto com o outro? Sim. Então, é isso que é interessante a gente aprender as línguas originais, né, porque a gente vai ligando um ponto com o outro. Então, tipo assim, aí todos nós sabemos que vamos morrer. Mas esse não é o fim do mundo para nós, né? Que somos, né, fiéis em Cristo. Não é o fim. Não é o fim, né? Tem uma vida após essa Apenas uma fração da nossa existência. Apenas uma fração da nossa existência. Aí, tipo assim, como você falou em fração de nossa existência, a gente vê que 1000 anos para Deus, Um dia, né? e um dia como 1000 anos. Então, tipo assim, para Deus não tem esse espaço. E também quando nós viemos a morrer, né? Ou de uma forma ou de outra, vamos supor, você morreu de uma forma acidental.
Você não, pelo amor de Deus, quando vocês estão vivos. Alguém A pessoa morreu de uma forma acidental. Morreu. Ela repousou, certo? Quando ela acordar do seu repouso, quanto tempo passou? 10 anos? Eu não sabe. Ela não vai saber. É uma coisa tipo assim, você morreu com dor. Você vai dormir com dor. Você dormiu com dor, mas antes de você dormir, você tomou um remédio. Beleza? Você tomou tomou um medicamento. Você dormiu com dor. Aquele medicamento deu sono, você dormiu. Dormiu. Quando você acordou sarado. O remédio fez efeito no seu sono. Quando a pessoa morrer e na sua ressurreição, não tivesse acontecido nada. Aquela dor Depende. sumiu. Peraí. Não, vamos por passo, né? Então tá falando do consolo. Tá falando do consolo, né? Então vamos por passo pra gente não. Aquele que foi consolado. Beleza, né? Depende da pessoa, a pessoa. Então, vamos por parte, porque senão a gente vai acabar criando outra polêmica, né? Quando a pessoa morreu de uma forma dolorosa, quando ela acordar, vai ter acontecido nada e foi um sono. Ela dormiu e acordou, pronto. Acordou da glória. Eu lembro de uma reportagem que saiu, né? Que saiu de um rapaz que ficou, foi alguns anos atrás. Ele ficou em coma durante muitos anos, se não me engano foi 17 anos, se eu não me engano. Quando ele acordou, ele estava falando coisas da época dele, 17 anos atrás. Você pensou que loucura? Aí tipo assim, ele não contou o tempo, ele não contou os 17 anos. Agora você imagina uma pessoa que morreu há 40 anos, há 60 anos, há 90 anos, há 1000 anos atrás, e quando ela acordar, ela vai... É a mesma coisa, é um sono. É um sono. Você imagina a pessoa acordou e existe o WhatsApp? Então, o que é isso? O que é isso? Antigamente não existia o WhatsApp, agora existe o WhatsApp. Antigamente não existia caderno, folha de papel, existia o papiro, né? Papiro, não papel. Ou papiro, ou pedra, ou gesso. Gesso não, os caras da caverna lá. Com lápis, né? Hoje tem pincel. Hoje tem pincel. Então, tipo assim, é um sono. É complicado. Você viu que quando o nosso irmão Lázaro morreu, né? O Lázaro, no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, ele morreu. Aí Jesus está falando a respeito da morte. Ele falou assim: nosso amigo Lázaro dorme. E aí eles interpretaram que ele está falando que estava dormindo mesmo. Estava dormindo, ele falou assim: não. Aí depois ele falou assim: Lázaro está morto. Está morto. Mas ele falando a respeito da morte em si, ele falou: nosso amigo Lázaro dorme. Então a gente vê a interação da ciência, né? Que a gente está polendo, né? Exatamente. E você pode ver todos os patriarcas da antiga Israel, do Israel não formado ainda, mas os patriarcas morreram, né? E foi recolhido com seus pais. Certo? Foi recolhido. Então, quando a pessoa recolhe, a pessoa faz o quê? A pessoa vai dormir com seu pai. Dormir com seus pais, como os seus pais. Como um... Porque assim, ó, a questão do dorme, ó, foi o que a gente leu no texto inicial, ó, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque quando ele fala aqui dos demais, né, ele está falando da pessoa que não conhece. Que não conhece essa esperança. É que ele está falando com os irmãos. Que é com os irmãos. Então, as pessoas que não conhecem essa esperança, não vai, de fato, né? Verdade. De fato, a mente da pessoa é uma outra realidade, né? É uma outra situação. Agora, a situação da pessoa que conhece a Cristo, que conhece a palavra de Deus, vai reencarnar. Várias situações. Você pode ver que o povo egípcio, né? Quando como eles não conheciam o vida após morte, né? Eles acreditavam que os faraós retornariam para o seu estado de vida e pegaria todas as suas riquezas que estavam nas pirâmides ou no seu sepulcro, né? Sepultado com todas as riquezas. No sepulcro. E até ele enterrava até pessoas vivas também com ele.
Porque ele pensava que alguém o servisse. Quem ia servir? As pessoas de confiança dele. É assim mesmo. Então é meio complicado, né? Aí você vai e serve a pessoa e vai ser enterrado vivo com a pessoa, porque quando lá futuramente a pessoa precisa de um ajudante dele. É meio complicado, né? Então, tipo assim, eles não acreditavam nisso e a esperança deles era o quê? A esperança deles é que ele retornaria e precisaria dar suas riquezas de volta. E foi isso que acontecia nas pirâmides do Egito. E com o farol a gente não consegue nem falar, tá amarrado, né? Porque já era tudo amarrado. Tudo. Quando a gente pensa as coisas que a gente fala, tá amarrado, não me diz, mas ele estava amarrado de qualquer jeito. Então. Amém, irmãos? Amém. Então, agradeço a companhia de vocês até aqui, né? Que essas palavras, apesar da irreverência e tudo mais, possam fazer a reflexão da gente, né? Que a gente esteja preparado para situações difíceis, né? Muitas pessoas ainda morrerão, né? Por conta dessa epidemia aí e por conta de diversas outras doenças que estão até colocando na conta também, né? A pessoa está morrendo tudo quanto é jeito, está falando tudo que é Covid-19, mas amém. Mas o fato é que as pessoas morrerão. Nós morreremos, eu morrerei, meu irmão morrerá. De uma forma ou de outra. Todos nós morreremos, né? De uma forma ou de outra, ou de uma forma abreviada. Porque não sabemos o dia que o Senhor vai vir, né? Poder... O Cláudio Duarte, ele fala assim, que todos nós estamos numa fila, né? Para a morte, com uma senha, e a gente não sabe qual é a nossa senha. De repente alguém chama a nossa senha e bate as botas, né? Semana passada eu perdi, comentei com você que eu perdi uma colega de muitos anos, da empresa que eu trabalhei por mais de 20 anos. Eu conheci essa jovem, acho que não tinha 40 anos ainda, se tinha um pouco mais. Ela teve um câncer no fígado, esse câncer maligno, e foi assim uma coisa muito rápida, né? E as coisas que a gente ficou até bem recentemente, a gente vê na pessoa bem, e é uma coisa inesperada de uma hora para outra, né? Que a pessoa vai e tem esses maus súbitos, e a gente está todos sujeitos a isso, né? A pessoa olhava para a pessoa, puxa, a pessoa saudável. A gente tem caso, por exemplo, de recém-nascidos que morrem, né? Pessoas que têm ataques fulminantes de coração, derrames cerebrais, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então a perda de entes queridos é uma coisa que faz parte da vida, faz parte do nosso cotidiano, uma hora ou outra vai acontecer com alguém de nós, mas que nós possamos na Bíblia lembrar das palavras do Senhor, né? Que nada poderá nos separar do amor dele, nada poderá nos separar do amor de Deus. E que a gente, com esse amor de Deus no nosso coração, a gente tem condições de confortar outras pessoas, pedindo que o Espírito Santo venha consolá-los. Amém? Que você possa sempre buscar na palavra de Deus palavras de consolo, palavras de conforto, para que você saiba o que dizer para as pessoas. Porque muitas pessoas não sabem usar as palavras e acabam piorando a situação de pessoas que já estão tão magoadas, tão feridas, né? Sensíveis. Que você possa ter empatia e sensibilidade para poder usar as palavras certas no momento certo, né? E se faltar palavra para você, faça como meu irmão comentou, dê um abraço, que você vai estar falando muita coisa. Amém, Marcos? Amém. Agradeço a presença de vocês, que esse vídeo possa ajudar vocês, amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça a sua sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Amém.